Boa noite, pessoal. Aí, ó. Prazer imenso estar aqui novamente nessa casa, tentando, junto com vocês, entender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, buscando tirar as dúvidas, né? Aprendendo, buscando a nossa remissão diante dos nossos erros, para que possamos melhorando gradativamente em direção a Deus, nosso Criador. Nas laterais aí, como está vendo nosso irmão José Jorge aí, com papel e caneta, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, ele vai até vocês, não precisa identificar, tá? Quem não quiser, e a gente, dentro das nossas condições, a gente vai tentar responder. Agradeço também aos internautas que nos acompanham e tenhamos toda uma boa noite de estudos. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Como o Arnoldo falou, a gente tem 2 momentos de estudo hoje, né? E um deles, esse primeiro momento, eu e o Márcio, a gente vem até aqui para tentar, dentro, né, baseados na doutrina espírita, responder perguntas, né, que são feitas por vocês. E eu sempre gosto de dizer que nós não somos donos da verdade, né? Ora nós estamos aqui, ora nós estamos aí. A gente tenta responder da melhor forma possível dentro, né, da doutrina espírita. Vou começar então. A primeira pergunta que chegou aqui: é pecado pedir a Deus para me levar? Minha vida não tem mais sentido. Todas as áreas da minha vida estão em desordem há quase 2 anos. Não estou dando conta mais. Às vezes acho que fui esquecido e que não tem mais soluções para mim. O que eu faço? A primeira questão que nós temos que pensar, né, é a questão do pecado. Né? A primeira parte da mensagem, da pergunta, ela começa perguntando se é pecado. Para nós, na doutrina espírita, a gente tem, todos nós fomos criados espíritos, né? Nós somos espíritos errantes, estamos na Terra, reencarnados no propósito pedagógico, educativo, né? E nesse propósito educativo, nós temos algumas leis que regem a nossa vivência aqui na Terra. A lei da justiça, da igualdade, da liberdade, da caridade e do amor. A lei da liberdade ela é muito clara para nós, que é o livre-arbítrio. Todos nós somos livres para pensar. Se nós somos livres para pensar, nós somos livres para fazer, agir, falar, né? Então, a questão do pecado para nós, ela foge um pouquinho do que é dito em outras religiões. Para nós, a gente tem o livre-arbítrio, nós temos a lei de causa e consequência, causa e efeito, então todas as nossas ações terão uma consequência. Então, nós somos os únicos responsáveis por isso. Então, a gente não vê a questão do pecado, né, como essa coisa definida, marcada, né? É um propósito de aprendizado. Se uma pessoa pensa em morte, pensa no suicídio, a gente tem que pensar que tem alguma coisa errada do ponto de vista da saúde mental, né? Uma pessoa que pensa em morte, ela está deprimida, né? O humor está deprimido e é uma pessoa que precisa de ajuda. Precisa tanto de ajuda, mesmo médica, psicológica, quanto de amparo espiritual. E que bom que essa pessoa está numa casa espírita, que é onde ela pode recorrer junto ao acolhimento para que ela possa passar para a equipe espiritual, né? Porque ela possa passar por um tratamento espiritual para que juntos, tanto a espiritualidade amiga quanto essa pessoa possa se reerguer no sentido da vida. Uma coisa que tem que ficar clara para todos nós, que nós estamos num plano de provas e expiações. Então não é fácil para ninguém. Todos nós vamos passar por momentos difíceis, porque essa é a proposta pedagógica dessa
desse momento evolutivo em que a humanidade se encontra. É por isso que nós, quando a gente liga a televisão, a gente está vendo guerras iniciando, guerras em processo, né? Fome em alguns lugares, corrupção em outros lugares em que algumas pessoas têm abundância, outras não miséria. A gente continua vendo, né, um estado ainda de desorganização. Então, quando a pessoa fala que ela se encontra em desordem há quase 2 anos, ela tem que entender que nós todos, nessa atual encarnação, e em muitas que a gente já vem vindo, a gente se encontra no processo ainda de desordem, ainda de desequilíbrio. Nós estamos buscando nos harmonizar, nos equilibrar, nos ordenar dentro da proposta cristã, dentro dos preceitos que a gente segue, né, da evolução. Então não é fácil, de fato não é fácil para ninguém. Agora é óbvio que para algumas pessoas mais fragilizadas, de fato é muito difícil mesmo. Mas o que a pessoa tem que segurar e entender que ela pode se matar a qualquer momento. Ela é livre para isso, né? A lei da liberdade, ela nos dá essa possibilidade, né? A gente tem que considerar que existe um suicídio a cada 40 segundos, né? E isso é muita, se a gente for pensar quantos milhões, né, de pessoas que já suicidaram, e a gente tem em torno de 900 mil pessoas que suicidam por ano. Ela é livre para fazer essa escolha? É. Mas ela tem que pensar, essa escolha é uma escolha natural? Se todos os animais, por mais simples que sejam, são animais que buscam a sobrevivência, né? Uma simples ameba, um simples passarinho, ele está ali buscando a sua sobrevivência, né? E aí cabe a nós, enquanto seres humanos, dar a nossa razão para que a gente possa entender que a vida é uma dádiva de Deus e que, se nós estamos passando por um processo de dor, essa dor ela tem um projeto pedagógico. Nós estamos aqui para aprender, não é? Então, a dor ela é uma irmã para esse aprendizado. Mas essa pessoa que pensa em morte, o que ela tem que fazer? Buscar ajuda psiquiátrica, ela precisa de remédio, ela precisa de terapia e buscar, de fato, o acolhimento na casa espírita para que ela possa ser amparada, para que a espiritualidade possa auxiliá-la nesse processo difícil e tirá-la dessa sintonia de morte. É isso aí. Tem uma pergunta que chegou agora também. Pergunta bem interessante. A pessoa fala assim: qual o entendimento da doutrina espírita sobre os santos da Igreja Católica? São pessoas realmente especiais, muitas vezes com dons até mesmo de cura, como pregado pela Igreja, como o santo Frei Galvão, que é brasileiro? Para serem santificados, o Vaticano faz uma extensa pesquisa e avaliação de provas e relatos, muitas vezes demorando décadas. Eu penso que talvez um mesmo espírito de luz reencarne várias vezes e em várias dessas acaba sendo uma pessoa que se destaca para o bem. Ajude, cura e seja reconhecido pela Igreja. Então, talvez vários dos santos sejam, na verdade, o mesmo espírito. Muito bem. Então vamos lá, né? Destrinchar. O que acontece é o seguinte: primeira coisa que a gente tem que entender. A doutrina espírita fala que Deus criou apenas 3 coisas. 3 coisas. Ele criou as leis, que regem todo o universo, tudo é comandado pela lei divina. Então, todas as ciências que nós conhecemos e ainda vamos descobrir, as filosofias, tudo que a gente imaginar é lei divina, tá? São as leis que regem. Tudo funciona de acordo com as leis que Deus criou. Deus criou o princípio material, que é tudo aquilo que, quando se agrega, compõe matéria. E todo o universo
é composto pelo princípio material, que está sujeito às leis de Deus. E a terceira criação de Deus são o princípio inteligente, que é o ser que pensa, que age, que faz. São os filhos de Deus, né? O princípio inteligente, ele necessita da matéria para manifestar. Então, os dois últimos estão sujeitos à lei divina. O princípio inteligente, eu não vou entrar muito em detalhes não, porque isso é bem complexo, daria aqui um estudo de quase um ano. Mas nós começamos lá no reino mineral, passamos pelo reino vegetal, nós não, tá? O princípio inteligente. Reino vegetal, depois entramos no reino animal e viramos homens, entramos no reino hominal, quando nós atingimos a nossa maturidade e tornamos detentores do livre-arbítrio, como a nossa querida Gisele falou. Tá? Aí encerra. Aí nós viramos espíritos. No reino hominal, nós nos tornamos espíritos. Saímos lá do princípio inteligente e nos tornamos espíritos. Isso tem milhões, bilhões de anos para chegar até aqui. Nós somos bem velhinhos, pode ter certeza disso. Nós estamos bem, não tão adiantado como gostarias, mas em relação ao restante nós estamos bem na frente, né? Dito isso, a gente faz o seguinte: o que me diferencia dos outros? Qual é a diferença? Vou pegar outro exemplo. O que me diferencia de Jesus, o Cristo? Qual é a diferença entre eu e ele para Deus? Nenhuma. Não estou me gabando. Nós não somos diferentes de Jesus. Fomos criados princípio inteligente. E durante os milhares e milhões de anos fomos evoluindo. Jesus, porém, é um espírito muito mais antigo que eu. Ele é alguns trilhões de anos mais antigo que eu sou, do que nós somos. Então ele já aprendeu mais, ele já evoluiu mais, chegando ao ponto da sua evolução, dar a ele o merecimento de ser o governador, o engenheiro cósmico que governa um planeta, que no caso é o nosso, a Terra, né? E a ele foi dado cerca de 30 bilhões de espíritos para que ele seja o nosso, vamos dizer assim, pastor, usando um termo católico, o nosso guia, nosso modelo, né? Então, Jesus. Existem outros espíritos evoluídos? Existem muitos outros. Né? Muitos deles reencarnam aqui na Terra e fazem grandes trabalhos. A história nos mostra isso, grandes homens que fizeram história. Agora, são santos? Na nossa visão, são santos? A palavra santo, ela é derivada de São. Né? Tem lá o Santo Antônio, né? E o São José, por exemplo. Santo e São é a mesma coisa. O que é São? São é aquilo que é sadio. A gente, quando não está com a saúde boa, a gente não fala assim, hoje eu estou são. A pessoa não está sã, né? Sadio. No caso da moral, da evolução, quando a gente fala em santo, a gente imagina que ele é um ser espiritual livre das mazelas terrenas, que já não está mais em erros, que já não está mais cometendo desatinos. Então ele é um espírito puro, espírito são, tá? Vieram muitos, em graus diferentes, sim. A doutrina espírita os vê como espíritos evoluídos que vieram trabalhar em prol da humanidade, alguns deles. O que acontece, e não desmerecendo os católicos, nem a igreja, nem a sua doutrina, é que muitos, se não mais da metade dos que a gente conhece como santos da igreja, não foram nem um pouquinho santos. Nem um pouco. Né? A Igreja Católica, todas as doutrinas cristãs do mundo, deve muito a ela,
porque ela é quem trouxe o evangelho até os dias de hoje, né? Foi ela que tomou para si o evangelho. Só que, como todos os seres humanos, eles não são diferentes, porque são homens que tomam conta dessa igreja, cometem erros, e fizeram erros bárbaros, terríveis durante a história. Quem estuda história vai ver isso, né? Os grandes erros da igreja. Isso não desmerece as pessoas que lá frequentam, porque quem vai numa religião está buscando Deus, está buscando entender Deus, está buscando sentir Deus. Então o respeito é pelos que têm a fé naquela religião, seja ela qual for. Porque ninguém vai numa igreja para ser ruim. Vocês já viram alguém procurar uma doutrina qualquer religiosa para se tornar ruim? Ninguém vai. Então o objetivo é nós, é quem vem, que vale o respeito. Quem cometeu erros, depois, com a sua própria consciência, com a lei divina, vai se recompor. Então a gente não está julgando aqui os erros de pessoas. Estamos falando de falhas ao longo da história que a própria igreja causou. O que a história também nos mostra e a gente observa é que, durante esses 2020 anos, né, que Jesus veio, e na verdade durante esses 2000 anos, apenas 1700 anos é a criação da Igreja Católica. Eu acho que muita gente desconhece isso, que eles acham que a igreja começou lá com Jesus. Não foi. A Igreja Católica começou no ano 323 com o imperador Constantino, o imperador de Roma, que fundou a Madre Igreja Católica Apostólica Romana, de Roma, onde ele era o imperador. Então ela foi fundada há 1700 anos, 1700 e alguns anos aí, tá? E ao longo da história, o que a gente percebe? Aonde a igreja percebe, depois que ela parou de dominar o mundo, porque antes ela dominava o mundo, dominava até os reis, né? O Papa tinha mais poder do que os reis. Quando ela foi perdendo poder, o que ela fazia? Onde ela estava perdendo adeptos, ela fazia um santo ali. Ela buscava um santo, porque aí o povo se apegava àquele determinado santo. Frei Galvão fez um excelente trabalho como um pregador cristão. Todo mundo sabe disso. Mas, ao longo de toda a sua vida, será que ele não cometeu desatinos? Será que não? A gente tem vários santos, que são santos da igreja, que cometeram assassinatos, vieram de guerras, né? Então, assim, a gente não pode dizer que essa pessoa era totalmente sã para ser chamado de santo. Ah, Márcio, mas ele fazia curas. Fazia. Né? Quando eu busco uma cura e vejo em alguém, aquela pessoa tem a possibilidade de me abençoar e me curar, a fé que eu ponho é tão grande, a energia que eu me cubro de acordo com aquilo que eu sinto ao buscar, me cura. Quer um exemplo grande disso? Jesus. Em algum momento do Evangelho, vocês conseguiram ver Jesus falando assim, eu te curei? Não tem. O que ele falava? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. A pessoa estava pronta. E outra coisa, ele não curou todo mundo. Não curou. Porque ele curou apenas aqueles que reencarnaram para ser curado por ele. Por quê? Se a Gisele tem uma mazela qualquer e eu curo a Gisele, eu estou tirando dela a prova ou a expiação que ela precisa passar para que ela evolua. Mas se ela reencarna para ser curada por mim, é diferente, porque na verdade ela aceitou vir com aquele problema físico ou de saúde, para que o Filho do Homem mostre para que veio, conforme Jesus mesmo dizia. Por isso que ele foi curado. Tem uma passagem que ele viu uma
paralítica, se eu não me engano, perto de um templo. E dizem que Jesus ficou cerca de 2 horas conversando com essa moça. E saiu, e ela continuou com a paralisia. Aí alguns chegaram perto dela e falaram assim: por que ele não te curou? Ela falou assim: ele curou minha alma. Ele explicou para ela a necessidade daquilo na vida dela. Aquilo era um instrumento de evolução dela. Nós ficamos muito preocupados em cuidar da nossa saúde física, no nosso bem-estar físico, querendo empurrar para amanhã o dia do nosso desencarne. Mas vai adiantar? Jesus, segundo a igreja, ressuscitou Lázaro. Na verdade, Lázaro tinha catalepsia. Jesus sabia disso. Inclusive, Jesus fala: Lázaro dorme. Jesus não falou que ele estava morto. Lázaro dorme. Mas vamos supor que ele curou Lázaro. Cadê Lázaro? Alguém viu ele andando por aí? Algum tempo depois, Lázaro morreu. Se Jesus poderia ressuscitar uma pessoa realmente desencarnada, por que ele não fez isso com o pai dele, José? Quando Jesus começou o trabalho dele aos 30 anos, José já havia desencarnado. Não pode interferir. A lei de Deus, a primeira criação de Deus, que são as leis perfeitas, imutáveis, elas não podem ser mexidas, nem Deus mexe. Porque se ele corrigir uma vírgula, ele cometeu um erro, e Deus não comete erros. A lei é irrevogável. Não tem como eu mexer nessa lei. Não tem como fazer milagres, porque milagre é algo maravilhoso. Maravilhoso é aquilo que é extranatural. Natural é a lei de Deus. Então não existe nada extranatural. O que pode acontecer muitas vezes durante alguns fenômenos que Jesus praticou, como a água e o vinho, é que ele, sendo um engenheiro cósmico, o ser de maior inteligência que já passou nesse planeta, conhecedor de tudo, porque foi ele que moldou esse planeta, mentalmente e pela sua energia que emanava, ele manipulava as células. Para nós pode parecer, mas isso é um milagre. Não é. É uma ciência que nós ainda desconhecemos. É uma ciência. Hoje a física quântica mostra que pode ser, sim, mudado energeticamente, né? Feito coisas que a gente não conhece, não concebe. Então, milagres, curas, depende de cada um que está disposto a se curar. Eu acredito que as pessoas que buscaram Frei Galvão em vida ou depois de falecido possam ter alcançado algumas bênçãos, sim, como tantos outros conseguiram. Acredito, piamente. Mas daí falar que ele é um ser especial, não. Com certeza, muito mais evoluído do que eu. Com certeza. Mas isso não os torna, diante de Deus, melhor do que qualquer outra pessoa. Jesus falava: vós sois deuses, com letra minúscula, tá? Deus minúsculo. Vós sois deuses, sois capazes de fazer tudo e até mais. Mas nós desconhecemos essa capacidade espiritual que temos, porque nós somos muito atrasados, nós somos muito materializados, nós ficamos preocupando com as coisas materiais e desconhecendo a nossa natureza espiritual. Nós buscamos coisas o tempo todo. Nós queremos empurrar a morte para longe de nós, mas ela virá. Então, os santos da igreja, na visão espírita, são irmãos nossos, espíritos criados por Deus, como todos nós, como o próprio Cristo, porém mais evoluídos, que são capazes, alguns sim, e outros apenas foram denominados como santos. Né?
Uma coisa que a gente acha interessante, vamos pegar aí Maria, mãe de Jesus. Um espírito de altíssima grandeza. Eu diria até que se existir uma hierarquia evolutiva, Maria pode ser em segundo lugar. Né? Jesus primeiro, Maria segundo. Porque teria que ser um espírito de muita grandeza para receber Jesus como filho. Não poderia ser qualquer um. Né? É um espírito muito grande que se voluntariou realmente para receber o Cristo como filho. Mas aí, uma pessoa fala que viu uma imagem de uma mulher de luz. Lá em Fátima, em Portugal. Aí ela já vira Nossa Senhora de Fátima, já não é só Maria. Aí depois vira Nossa Senhora da Conceição. Acha uma imagem no Rio, aqui no Brasil, escurecida pelo lodo do rio, imagem de uma santa que alguém julgou, virou Nossa Senhora Aparecida, porque apareceu do rio. E aí vão denominando várias santas, várias Marias. É uma só, maravilhosa, perfeita. É um ser que só da gente pensar nela parece que dá uma calma no coração da gente, a gente sente uma energia boa. Mas para que ficar chamando ela de tantos nomes? Para quê? A própria doutrina espírita na codificação, nós temos lá Agostinho, Luís, me lembrem mais, Gisele. Então, tem vários, entre aspas, santos da igreja que trouxeram para nós a codificação. Para quem estuda as obras espíritas, vai ver lá o nome deles. São espíritos grandes. Continuando a resposta aqui, a pessoa pergunta se podem ser muitas vezes os mesmos espíritos. Sim, e são. Sim. Eu não gosto muito de ficar falando sobre, isso aqui é a reencarnação de fulano, ciclano e tal, porque tudo ainda é uma incógnita. Mas alguns que a gente pode elucidar. João Evangelista, que andou com Jesus, dizem que é a reencarnação de Francisco de Assis. Ou seja, Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Né? Alguns dizem que, se eu não me engano, é o próprio Judas Iscariotes veio como Joana d'Arc. Né? Então, assim, existem, pode existir sim. Podem vir sim. Falam até que Kardec foi um Godinho não vai ficar falando não, porque senão vai levantar polêmica e não vai resolver nada. Reencarnação de quem foi, não interessa. Interessa o que ele faz hoje. Isso serve para nós. Não interessa o que eu fui ontem, vale o que eu sou hoje. É hoje que vale a pena. O que eu estou fazendo hoje de bom? Se o passado nos fosse interessante, fosse nos ajudar, Deus daria para nós a lembrança da vida anterior. Se fosse para nos ajudar de alguma forma. Se Ele prefere bloquear durante uma encarnação as lembranças da vida anterior, é porque certamente, talvez a culpa dos meus erros seriam tão grande que ia dificultar o meu acerto hoje. Mas a minha vida, ela é tribulada por causa dos meus erros passados. Por isso que a minha vida tem tribulações. Eu estou aqui resgatando, me corrigindo. Não é castigo, não é punição, é oportunidade. É oportunidade de eu vivenciar alguns erros que eu cometi, alguns, são todos. E passo por dificuldades de todas as ordens, que seja financeiro, social, relacionamento, saúde, perda de pessoas, dificuldade de tudo quanto é maneira que vocês imaginar. Com certeza veio lá atrás. Começou lá atrás com algo que eu fiz que não era muito bom. Tá? Essa é a visão, espero ter esclarecido de alguma forma. É uma questão aqui que daria um estudo muito grande, né, Gisele? Mas tá aí, tá ok? Só complementando o Márcio, a gente fala de santo como se fosse uma coisa inatingível para nós, né? E foi muito claro o convite, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, a ideia
é que todos nós um dia nos tornemos santos, né? E o ápice do processo evolutivo é exatamente esse, que a gente consiga chegar a essa vivência das bem-aventuranças de uma forma tão automática, né? Tão espontânea, que a gente chegue nesse nível aí da santidade, né? Haja encarnações, né? Vamos lá firmes no propósito. A pergunta que está aqui, ela continua a anterior sobre autoextermínio. O que acontece com a alma de quem se mata? Perde a alma tem salvação? Eu gosto de dar o exemplo daquela cortininha ali, ó, né? Às vezes a gente pensa que quando eu estou sofrendo muito nessa encarnação e eu penso muitas vezes no autoextermínio, como se o autoextermínio fosse resolver toda a minha dor. Mas a gente tem que pensar que o plano espiritual e o plano terrestre é aquilo ali, ó, é aquela cortininha. Eu estou aqui na Terra, atravesso a cortininha, estou lá do outro lado. É um portal, né? E quando eu passo uma porta, eu não mudo quem eu sou. Então eu, Gisele, com todas as minhas mazelas, minhas dores, meus potenciais, tudo. Eu, Gisele, sou aqui e sou lá. Eu vou atravessar uma porta, eu vou atravessar aquela cortina e nada vai mudar. A gente tem uma ideia mágica, um pensamento mágico de que quem morre vira santo, de que quem morre, essa ideia muito infantil que nós temos, que atravessar, né, esse percurso para o plano espiritual nos mudasse de alguma forma. Em absolutamente nada. O que eu sou aqui agora, se eu desencarnar, tiver um infarto fulminante, eu vou chegar lá do jeitinho que eu estou aqui, com as minhas dores, com as minhas alegrias. Então, todas as vezes que a gente estuda suicídio dentro da doutrina, quem já leu Memórias de Suicídio, quem já leu várias passagens sobre suicídio, qual é o sentimento de todo suicida? Desapontamento. Porque no desespero de aliviar uma dor, ele achou que colocando um fim nessa vida atual, ele estaria livre da dor. Quando chegou lá, a dor era a mesma, né? Então a gente não pode menosprezar essa dor, obviamente. A gente precisa cuidar dela, como eu disse anteriormente, mas nada vai acontecer. Essa pessoa ela vai para o plano espiritual, ela vai ser acolhida como todos nós que desencarnaremos, todos que desencarnam são acolhidos, né? Vão para hospitais, podem permanecer um tempo no umbral, mas todos, pela misericórdia divina, serão acolhidos, né? Então não tem essa história de perder a alma. Nós somos espíritos imortais. Esse é um corpo biológico que vai ter fim, mas nós espíritos somos imortais, então não vai fazer muita diferença se, né, a questão, quando a gente fala, não vai mudar muito a problemática que fez esse desespero. Por isso, buscar a casa espírita, buscar tratamento, buscar auxílio para que a pessoa em desespero consiga suportar e entender que a dor é pedagógica, a dor é necessária, né? Existe toda uma providência divina, uma misericórdia divina, e todas as vezes a gente tem que lembrar. O Márcio falou que o esquecimento das vidas passadas, ele é muito bom para a gente, né? A gente não tem que ficar pensando quem eu fui, quem eu deixei de ser, da onde, né? Isso, a gente não tem que pensar nisso. Mas a gente tem que entender, né, que esqueci o que eu ia falar. A questão da... Perdi meu raciocínio. Quando a gente esquece... não lembro mais o que eu ia falar. Mas aí a gente tem que pensar que o suicídio, né, quando a gente vai para o plano espiritual, a gente tem que entender que essa questão pedagógica ela é fundamental para a gente. Então, ela vai acontecer tanto aqui quanto lá. Então, que a gente consiga ter a humildade de entender que a misericórdia... lembrei o que eu ia falar.
Quando o Márcio falou do esquecimento, né, das anteriores, das vidas anteriores, nossa, é importante a gente pensar. Gente, a ideia está indo e voltando. Acho que não é para falar o que eu queria falar, porque está indo e voltando. Mas a gente tem que entender que esse esquecimento de vidas passadas ele é extremamente importante, mas existe uma programação, veio a palavra, a programação que nós fizemos no plano espiritual. Quando nós estivemos lá, em vidas anteriores, nós sentamos com a espiritualidade e nós fizemos alguns combinados. A gente fez uma programação reencarnatória. Então, muitas vezes, a gente acha que o sofrimento ele advém de uma coisa muito longe. Não, foi de um plano que você, junto com a espiritualidade, olha, eu vou dar conta, né? Eu vou conseguir vencer tais desafios nessa próxima reencarnação. Então, nós temos que entender que, além de toda a misericórdia divina, nós também somos corresponsáveis pelo sofrimento que nós, seja por dívidas anteriores, ou seja por propósitos até maiores que a gente fez. E muitas vezes a espiritualidade ainda fala, tem certeza que você acha que você consegue vencer isso nessa próxima reencarnação? Você fala, não, vou conseguir, eu vou, né? E chega aqui e a gente se desespera. E aí a gente tem que entender que esse desespero, né? A gente tem uma corresponsabilidade e a gente tem que acreditar na misericórdia divina e confiar. O Pai Nosso, quando a gente ora e que a gente fala, seja feita a vossa vontade, é um voto de confiança. Então, que a gente confie, que a gente aceite, né? E tente passar por esse sofrimento da forma mais tranquila que seja possível. Não estou dizendo que seja fácil, mas a importância da rede de apoio, a importância de psicólogos, psiquiatras, de rede de amigos, a importância da casa espírita, a importância de uma boa leitura, isso é que vai fazer com que a pessoa em desespero consiga seguir adiante. Isso aí. Chegou. Eu estou com duas perguntas aqui que chegou agora da casa, e pela letra é a mesma pessoa, é a mesma letrinha. Então eu vou ler as duas e vou tentar responder, tá? Primeiro é assim: que tipo de mediunidade é quando a pessoa consegue ver o próprio corpo durante o sono? Pode ser considerado viagem astral? Tem momentos que a premonição quanto ao que não aconteceu ainda, geralmente acontece. Tem momentos. E eu depois a pergunta, por que os espíritos conseguem movimentar objetos? Isso traz algum risco para o médium? Então tá. Ver o corpo fora, o corpo quando a gente está fora dele, né? É uma viagem astral. A doutrina espírita chama isso de desdobramento. Todos nós, quando entramos no sono profundo, nós nos desligamos do corpo. Por quê? Quem necessita do repouso e do descanso é o corpo, não eu. Tá? Eu sou o espírito, eu não sou o corpo. Então eu saio do corpo e algumas pessoas conseguem sim ver o próprio corpo deitado ali na cama. Alguns têm mais preparo, conseguem fazer viagens astrais, que é o chamado viagem astral. Vai para lugares maravilhosos, ou não tão bons, dependendo da moral da pessoa. Tá? É uma questão que deve ser estudada, trabalhada, isso pode trazer muitos benefícios para quem tem essa facilidade, porque se ela já veio com essa facilidade de memorizar, isso pode ajudá-la no progresso. Foi dado a ela, né? É um pequeno tipo de mediunidade, sim. Tá? A premonição. O que é a premonição? Premonição é uma antecipação de um fato. Vou tentar passar para vocês uma ideia aqui. Existe uma montanha, uma colina, e nessa colina uma estrada que faz a curva em volta dela, contorna ela. Tá? Uma mão vem, a outra vai, se cruza ali e tal. Se eu estou no nível do solo,
eu tenho uma visão dos carros que transitam, não tem? Eu estou vendo. À medida que eu vou subir na colina, a minha visão de distância aumenta. Concordam comigo? Quanto mais alto eu estou, maior a minha visão. Se eu estou lá no topo da colina, eu consigo ver lá no horizonte, ficar no horizonte lá e tal. E se eu vejo dois carros vindo em alta velocidade, praticamente, e eu imagino que eles vão chegar junto naquele cruzamento ali. Só que um não vê o outro, porque a colina impede a visão. Um vem de cá, o outro vem de cá. E eu estou lá de cima olhando. Então eu posso ter uma premonição de que acontecerá um acidente. Concorda comigo? É uma premonição. Por quê? Eu estou num ponto mais elevado e eu consigo observar. A premonição é mais ou menos isso. Quando eu tenho um lapso onde a minha mente se desdobra e sai, e eu consigo ver as coisas com a visão espiritual, e normalmente eu nem percebo que eu estou vagando fora do corpo, eu consigo ver que determinadas atitudes, determinados comportamentos, determinadas situações vão ou podem acontecer. Isso não quer dizer que vá acontecer. Por quê? Como a Gisele disse, nós temos uma programação e ela é probabilística. Por quê? Porque eu sou detentor do livre-arbítrio. As minhas escolhas, quem faz sou eu. Então eu posso alterar para melhor ou para pior, ou posso apenas seguir o caminho, de acordo com as minhas decisões, aquilo que eu acho que é certo e o que eu devo fazer. No caso dos carros, um dos motoristas pode simplesmente cismar de diminuir a velocidade. Ou, de repente, tem uma estrada vicinal ali, uma estrada de chão, ele resolve entrar nela. O acidente não acontece. Então, tudo é probabilidade. Tá? Muitas vezes pode acontecer, sim. Tá? Por que os espíritos conseguem mover os objetos? Normalmente, eu diria que cerca de 99% das vezes, quando acontecem fenômenos de objetos se moverem, existe ali uma adolescente, tá? Início de puberdade, onde ela desloca-se muito ectoplasma por causa da mudança hormonal dela. Não estou dizendo que isso é uma regra, a maioria das vezes é assim. Tá? Ela solta muito ectoplasma, ela nem percebe. E se ela tem algum débito, ou a família dela tem algum débito com determinado espírito que quer causar o movimento ali, ele pode usar desse ectoplasma para fazer esse copo mexer. Uma coisa mais leve, pular de um lugar para o outro. Mas isso ela tem que ter um motivo, sabe? Um débito do passado. Existem fenômenos de materialização de objetos ou de movimentar objeto com objetivo de instrução. Chico mesmo na internet, vocês vão ver muitas vezes materialização de espíritos, onde é rigorosamente estudado. Então, isso acontece com o objetivo científico, de auxílio para o conhecimento nosso. Tá? Mas existem sim. A minha mãe conta, eu não lembro, eu não era nascido, que quando ela era menina, ali onde é aquele edifício, acho que é edifício Bandeirantes, na Goiás, com o 1º de junho, aquele redondo tem ali, tinha uma casa. E que ela era constantemente atacada por pedras. As pedras saíam da rua e atingiam a casa, pequenas pedras. O pessoal via as pedras voando em direção à casa. Provavelmente tinha algum doador de ectoplasma lá. E tinha um espírito querendo atormentar. Pode acontecer. Tá? Pode acontecer. Existe algum perigo para o médium? Se esse médium for uma pessoa que buscar entender, buscar recursos, estudar, desenvolver, não. Se ele for um espírito muito rebelde, muito grotesco, também
pode ser que ele venha a fazer besteira, mas pelas decisões dele, não do espírito. Tá? Por sucumbir à influência espiritual. Não porque o espírito está obrigando, porque o espírito não nos obriga a nada. Eles apenas nos dão conselhos bons ou conselhos maus. Quem decide sou eu, dono do meu livre-arbítrio, do meu direito de escolha. Tá? Qualquer dúvida, a gente, depois da reunião, está aí, o nosso tempo esgotou. Nossa querida já mostrou ali para nós. Eu agradeço a vocês, muito boa noite. Daqui a pouquinho a Gisele retorna com o estudo aí, né, Gisele? Só para completar o que o Márcio falou da programação, que era a palavra que não vinha para mim, e do livre-arbítrio, é só a gente pensar nos primeiros dias do ano. Tenho certeza que todos nós, né, eu particularmente, acho que todos vocês, fizemos planos no primeiro dia do ano. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer isso, né? A gente faz uma programação anual para que a gente possa melhorar alguns aspectos da vida da gente, seja em saúde, atividade física, ler mais, estudar mais, participar mais da casa espírita, a gente sempre tem planos. Chega ao final do ano, muitas vezes a gente não conseguiu cumprir as nossas metas, porque o nosso livre-arbítrio, as nossas opções acabaram desvirtuando, né? Então era isso, nesse sentido que eu queria falar da pergunta anterior, que era exatamente isso, a gente programa. Então, como a gente programa, a gente tem responsabilidade sobre esse processo pedagógico nosso nessa atual existência. Ficou uma pergunta para trás de hoje ainda, tá? Sobre casos de crianças que nascem com lembranças. Só rapidinho, normalmente as crianças têm essa lembrança mais precoce, assim, no início dos primeiros anos a criança tem a vida espiritual muito mais presente, então normalmente elas têm essas lembranças de fato, tá? Boa noite a todos, daqui a pouco a gente continua. A pessoa que fez essa pergunta, volta semana que vem, aí a gente, né, Sérgio, a gente dá um jeito de ser a primeira a responder, o pessoal que estiver na mesa aqui, tá?